Boa tarde a todas e todos. Vou fazer aqui brevíssimas considerações, mas, na verdade, me detive examinando a LDO de 2020 e me chamou já de imediato a atenção, porque quando nós examinamos o anexo de metas fiscais que acompanha a LDO, nós vamos verificar que a receita bruta ali estabelecida ultrapassa 82 bilhões, precisamente 82 bilhões e 42 milhões. Mas eu quero dizer que vejo com muita felicidade que as comissões permanentes estão extremamente atuantes e procedendo aí a audiências públicas. Embora eu seja membro suplente da Comissão de Orçamento, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública promovida pela Comissão de Orçamento. E os dados trazidos pela Comissão de Orçamento, ou melhor, por aqueles que estavam na audiência pública, foi de que a receita bruta seria de 88 bilhões. Então, aí a gente já vê algo impreciso. Eu quero tomar como base essa análise aquilo apresentado no anexo, que é o valor de 82 bilhões, sendo que, se nós retirarmos as transferências obrigatórias aos municípios e também o valor do Fundeb, nós vamos ficar apenas com uma receita líquida de 63 bilhões. Quando a gente vai para dentro do cronograma das receitas, a gente vai ver que, através do ICMS, nós vamos ter aí 37 bilhões, e na CPI da crise fiscal, ao ouvir a representação da Secretaria de Fazenda, a gente verifica que há um aumento da arrecadação do ICMS. Do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nós vamos ter 4 bilhões. Dos royalties, nós vamos ter 14 bilhões. E, paralelo a isso, a gente tem que olhar para dentro da despesa. E a despesa primeira, não há dúvida, que é a despesa de pessoal e de encargos sociais. Essa despesa é de 49 bilhões. Então, numa receita líquida que alcança, de uma previsão de receita líquida de 63 bilhões, a gente vai ver que 49 bilhões estão compromissados com a despesa de pessoal e com os encargos sociais. A gente não pode esquecer que iniciamos um ano com um déficit de 11 bilhões, não podemos esquecer que estamos no regime de recuperação fiscal, que permite a suspensão do pagamento da dívida com a União, mas que nos lembra que essa dívida hoje é de 29 bilhões. Portanto, vencido o regime de recuperação fiscal e provavelmente o Estado do Rio de Janeiro vai solicitar a prorrogação por mais 3 anos, a gente tem que entender que hoje essa dívida aponta para a casa de 29 bilhões. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: há que se ter ações que permitam com que o Estado do Rio de Janeiro saia dessa grave crise fiscal que ainda se encontra. E aí não há dúvida que temos que trabalhar pelo aumento da arrecadação da dívida ativa. Na CPI fiscal, nós tivemos uma importante audiência pública que tratou da dívida ativa, e a dívida ativa hoje é de 90 bilhões. Quero aqui parabenizar a Secretaria de Fazenda pela iniciativa que teve de caçar os benefícios fiscais dado à joalheria e também à área de petróleo, né? A gente tem que reduzir os incentivos fiscais. Esse é um debate que essa casa tem que ter, não só porque nós identificamos que muitas das empresas que foram alcançadas pelos incentivos, pelos benefícios fiscais, acabaram sendo envolvidas nessa rede de corrupção, mas também que nenhuma dessas empresas demonstrou de forma clara e transparente qual a contrapartida oferecida ao Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o aumento dos postos de trabalho.
É bom que a gente saiba que, por ano, o Estado do Rio de Janeiro abre mão de 9 bilhões em resultado dos incentivos e benefícios fiscais. A gente tem que tratar a questão da regulamentação da Lei Candir. Isso representa uma perda de 3 a 4 bilhões ao ano pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que a gente não consiga recuperar o passivo, mas que a gente possa, né, recuperar a efetivação da Lei Candir a partir de agora. A CPI da crise fiscal tem uma agenda acertada aí com a bancada dos deputados federais para tratar especificamente da Lei Candir, e a gente tem que também exigir o débito que a União tem com o Estado do Rio de Janeiro, que nada mais é do que 61 bilhões. Se a gente pensar que a receita líquida do Estado do Rio de Janeiro para 2020 é de 63 bilhões, a gente poderia trabalhar um ano com folga se tivesse o pagamento dessa dívida da União com o Estado do Rio de janeiro. E se diga que o Estado do Rio de Janeiro é o segundo estado em arrecadação de impostos federais, e é o 22º estado para receber qualquer tipo de retorno de investimento ou mesmo de repasse pela União. E, para terminar, vale a pena lembrar que o TCE, num relatório, já estou concluindo, senhor presidente, nos mostrou que o Rio de Janeiro perde, por sonegação fiscal, nada mais, nada menos do que 10 bilhões ao ano. Então, se nós conseguirmos aumentar a arrecadação da cobrança da dívida ativa, reduzir os incentivos, regulamentar a Lei Candir e buscar o débito da União com o Estado e enfrentar a sonegação, sem dúvida nenhuma, essas ações vão contribuir para a retirada do Estado do Rio de Janeiro da grave crise financeira que se encontra. Muito obrigada.